Sabe, queridos, é tão bom a gente depender do Espírito, e é tão bom quando as coisas são confirmadas através da boca dos seus profetas. A gente fica mais tranquilo, sabendo que nós, na nossa forma humana de conduzir as coisas, nós não seremos tão efetivos como quando nós nos submetemos à unção do Espírito, que opera de uma forma cirúrgica, muito assertiva. Eu tenho certeza que todos nós nessa noite seremos alcançados pela palavra de uma forma extraordinária. Amém, queridos? Eu me lembro, no ano de 2014, eu e minha esposa recebemos um presente. E nós fomos convidados para ensinar na escola Rema ali de Angola. E foi um presente para nós esse convite. Minha esposa sempre teve um coração, né, voltado para o pessoal do continente africano. E eu digo que eu peguei carona no desejo dela de ir para lá e me apaixonei por aquele povo. É um povo que tem uma alegria contagiante, queridos. Pense num povo que tem uma alegria contagiante, é o povo africano. Mas, além do que isso, eles têm uma fé muito simples. E é tão interessante, eu me lembro que eu estava lá ensinando para os alunos do primeiro ano, minha esposa para os alunos do segundo ano. E qualquer instrução, qualquer ensinamento que nós passávamos da parte de Deus por meio da sua palavra, eles pegavam aquilo como uma verdade absoluta, porque de fato é uma verdade absoluta. Amém? Uma fé simples. Um povo alegre, extrovertido, mas a fé simples colocava eles num ambiente de milagres sobrenaturais. Foram vários os testemunhos que nós ouvimos dos alunos e dos irmãos daquela igreja, por causa da sua fé simples, porém muito poderosa, muito eficaz, e os testemunhos foram tão grandes ali. E sabe, queridos, uma fé simples, ela não duvida das Escrituras. Eu não sei se em algum momento você questionou, mas será que é bem assim mesmo? Mas a fé simples, ela nunca vai, quando eu digo simples, não estou falando de uma fé rasa. Eu estou falando de uma fé que crê conforme está escrito e ponto final. Ela não questiona, ela não duvida, ela apenas crê. E a fé simples é assim, ela não duvida das Escrituras, ela apenas crê, e ela declara aquilo que crê, e porque crê e declara aquilo que crê, acaba por receber aquilo que diz crer. Esse é o processo. Você crê, você não duvida, você declara aquilo que você crê, e porque você declara aquilo que você crê sem duvidar, então você vai receber aquilo que você diz crer. Esse é o processo. Então, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 23, verso 1. Sabe, queridos, alguns pregadores e ministros do Evangelho, eles acham que o Salmo 23 é muito simples para pregar uma mensagem. E muitas vezes nem é citado esse salmo. Porque afinal de contas, é um salmo que muitos já leram, estão no momento de aflição, recorrem para ele. E muitas vezes, antes de ser crente, estava lá aberto, em cima da mesa, em cima do armário, no Salmo 23. É o salmo talvez mais conhecido. Talvez Salmo 23 seja mais conhecido do que João 1,12. Mas, olha só, o que diz em Salmo 23, verso 1? Diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me... Eu queria que sentado mesmo, você pegasse a sua Bíblia. Feche ela, levante ela. Se você não tem Bíblia, tem um tablet, tem seu celular, a Bíblia está aí, ok? Nós vamos andar por um caminho de uma fé simples hoje. Amém? Uma fé simples, porém operosa, eficaz. Diga comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Tá, agora diga isso para você crer e o diabo ficar envergonhado. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agarre a sua Bíblia aí. Pai, eu te dou graças, porque isso é uma verdade absoluta, inquestionável, Pai. Nós sabemos que Tu és o nosso pastor e nada, absolutamente nada nos faltará. Nós descansamos nessa verdade, estamos convictos de que isto é uma verdade a nosso respeito, e nada, absolutamente nada irá nos faltar, pelo simples fato de que Tu és o nosso pastor, aquele que nos cuida, que vigia a nossa vida, que tem cuidado de nós, e por isso nós Te damos graças, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Sabe, queridos, durante esses dias que eu estava fora, acho que a maioria de vocês sabe, eu estava na cidade de Bauru, São Paulo. É uma cidade que leva o nome de Bauru, mas só os caxienses sabem que é um Bauru de verdade.
Né? Eu disse para eles, vocês têm um nome, nós temos o Bauru. Né? Se vocês quiserem conhecer o Bauru, vão conhecer Caxias, a gente vai te apresentar o que de fato é um Bauru. Provavelmente tem muitos deles que vão escutar essa mensagem, né? Então, amo vocês, povo de Bauru, povo maravilhoso que me recebeu muito bem, cuidou muito de mim, mas nesses dias que eu estava lá, o Senhor tem trago ao meu coração essa inspiração para falar acerca de uma fé simples. Muitas vezes nós vamos mudando um pouco o nosso sistema de ser igreja. Quem diria que 10 anos atrás ia ter iluminação piscando e ia achar que era do diabo. É verdade, rapaz, isso é coisa do diabo. Né? O diabo não inventou nada, ele é um ignorante. Amém? Nós podemos ter tudo sem corromper a nossa santidade. Amém? Sem corromper o nosso coração inteiro nas mãos do Senhor. Mas sabe, queridos, são essas coisas que o Senhor ministrou no meu coração acerca de voltar a ter uma fé simples, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. E sabe por que eu digo isso, queridos? Porque tem pessoas dentro da igreja que criam mais nesse versículo antes de serem crentes do que agora. Que versículo? Esse versículo que nós acabamos de ler e acabamos de declarar ele juntos, que o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Crentes que antes de se tornarem crentes, eles acreditavam nisso. Talvez como tinham poucos versículos, firmavam naqueles que tinham. E um deles, talvez o mais conhecido, é esse. Salmo 23, verso 1, que diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas nós vamos crescendo, nós vamos avançando na nossa vida cristã, e vamos deixando de lado a simplicidade do Evangelho. E eu vou dizer algo para você, o Evangelho é simples, querido. O homem, muitas vezes, ele teve a capacidade de complicar aquilo que Jesus descomplicou. O Evangelho é muito simples. E ele precisa ser simples para que o povo, de uma forma geral, entenda isso. Nós não podemos complicar o Evangelho. Na verdade, Jesus veio justamente para descomplicar aquilo que a religião construiu como uma estrutura. Agora, entenda, nós precisamos meditar nessa verdade. Que verdade? Essa é de Salmo 23, 1. Diga, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos meditar nessa verdade até que essa verdade se torne uma convicção por dentro. Uma verdade, ela sempre vai ser a verdade, mas ela só se torna eficaz na nossa vida quando ela se torna uma convicção por dentro. E é por isso que Romanos 12, 2 diz que nós não devemos nos amoldar a este mundo, mas devemos renovar a nossa mente, tirar o velho e colocar o novo, tirar as mentiras de Satanás e colocar a verdade da palavra, para que então nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora isso vem por meio da meditação. Eu preciso meditar nas Escrituras até que essa palavra entre, passe dos meus ouvidos e caia no meu coração. E então ela se torna uma convicção. Sabe, queridos, muito se fala sobre meditar na palavra, mas poucos sabem entender o que realmente é isso. Eu sei que todos vocês em algum momento já ouviram falar, rapaz, tem que meditar na palavra, mas poucos têm clareza do que isso significa, o que é de fato meditar na palavra. Eu quero te dar um exemplo, para que isso seja ainda mais claro no seu coração, se torne uma forma muito simples de você entender o que é meditar na palavra. Quem aqui já perdeu o sono pensando num problema? Não, seja sincero. Se eu pudesse, levantava as duas mãos, os dois pés e pedia umas mãos emprestadas. Quem aqui já perdeu o sono pensando num problema? Praticamente todo mundo. Na prática, o que você fez, você passou a noite inteira meditando no problema, a ponto de perder o sono, ficar cansado, afadigado, e no outro dia, quando você levantou, você estava tão cansado que você não teve sabedoria para lidar com o problema. Porque você passou a noite inteira fazendo o quê? Meditando. O que é meditar? É você pensar. Agora, entenda, meditar na palavra nada mais é do que pensar na palavra, até que ela ocupe o espaço no nosso coração, na nossa mente, no nosso coração, que o problema estava ocupando. Ou seja, que isso renovar a mente. O problema ocupava um espaço. E o problema, ele gera preocupação, ansiedade. Quando nós estamos pensando no problema, nós estamos abrindo a porta da ansiedade. E a ansiedade, ela domina o nosso ser. Ela tira o nosso sono, tira a nossa alegria, tira a nossa paciência, tira a nossa paz. Ela tem o poder de roubar o nosso equilíbrio emocional. Agora entenda, quando nós estamos pensando na palavra, nós dedicamos tempo a pensar na palavra, então a palavra, a verdade da palavra, ela vai ocupar um espaço que o problema ocupava na nossa vida. Então, a sabedoria da palavra e do Espírito vai nos mostrar o caminho de como resolver o problema. Porque a palavra tem respostas para tudo. Então quando eu decido tirar os olhos do problema, de ficar pensando no problema e olho para a palavra, então a sabedoria da palavra, a sabedoria do Espírito vai me ensinar, vai me instruir, vai me inspirar a como resolver o problema.
Então, queridos, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos meditar nessa verdade. Que verdade? Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu vou repetir quantas vezes eu puder durante esse culto. Mais uma vez, diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos meditar nisso, até que isso se torne uma convicção por dentro. Sabe, queridos, deixa-me dizer algo para você. Quando nós meditamos na palavra, a ponto dessa palavra se tornar uma revelação no nosso espírito, ela passa da informação para a revelação. Eu sei que muitos de nós temos a informação da palavra, conhecemos muitos textos, alguns conhecem a Bíblia de capa a capa até os mapas, mas não tem revelação. Mas quando eu medito na palavra, a informação, ela sobe de nível e ela se torna uma revelação. E quando a revelação da palavra cai no nosso coração, tudo muda. Por quê, queridos? Porque a revelação nada mais é do que uma verdade estabelecida no coração. E quando isso acontece, nós somos tomados de uma convicção que nos torna inabaláveis. A revelação da palavra traz uma convicção que nos torna inabaláveis. E é por isso que Salmo 125 diz: aqueles que confiam no Senhor. Quem confia no Senhor? Aquele que tem a revelação da palavra. Está estabelecido no coração. E os que confiam no Senhor não se abalam. Isso explica porque muitos crentes, no domingo estão lá em cima, na segunda estão lá embaixo. Aí vem no culto de quinta, aí sobe um pouquinho, aí chega no sábado, já está murmurando de novo. Por quê? Porque revelação não chegou no seu coração. Mas eu e você precisamos meditar na palavra, lei dos cultos. Você precisa ler a Bíblia, crente. Eu vou dizer algo para você. Se eu quisesse manipular você, era muito fácil. Era só não incentivar você a ler a Bíblia. Você se tornaria uma pessoa fácil de ser manipulada. Mas quando eu estou ensinando você, inspirando você a ler a Bíblia, é porque eu quero que você cresça junto comigo. Amém? A partir do momento que a informação se torna uma revelação, pronto, convicção chega. Então eu permaneço numa condição de inabalável. Uma convicção por dentro. Queridos, quando o Salmo 23:1, esse que nós acabamos de citar, que diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando esse salmo se tornar uma convicção por dentro, então você vai começar a ver a provisão se manifestar por fora. Quando o Salmo 23:1 for uma verdade estabelecida no seu coração, convicto, persuadido por essa verdade, então você vai começar a ver essa verdade se manifestar por fora. E deixa eu dizer algo para você: nada de fora vai acontecer antes que dentro de você isso não esteja estabelecido. Diga: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu digo uma coisa para você: há pessoas aqui nessa igreja que vão prosperar tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto. Por quê? Porque fez uma campanha? Não! Porque entendeu a palavra. Porque descansou no Senhor, porque confia no Senhor, porque olha para o problema, mas olha para dentro. Eu tenho a solução dentro de mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aleluia, glória a Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos passar por desafios financeiros. Sabe, queridos, eu passo todos os dias por desafios financeiros. Eu me lembro quando a gente veio para esse lugar. Deus foi tão bom conosco que nós fomos abençoados com 1 ano de aluguel de graça. É claro que tinha muita coisa para fazer. Mas a gente cria para pagar uma conta de energia de R$200. Mas agora a gente crê para pagar contas que batem os 40 mil por mês. O que aconteceu? A nossa fé teve que crescer conforme a igreja foi crescendo. Mas a fé funciona do mesmo jeito. A fé que funcionava para pagar 200, ela funciona para pagar 2 mil, ela funciona para pagar 20 mil, ela funciona para pagar 40 mil, 100 mil, porque nós vamos crescer. Agora, o que se aplica para a igreja, se aplica para você. Vale para a sua vida, querido. O princípio é exatamente o mesmo. Fé funciona. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, o que eu estou falando aqui, não é que você não vai ter desafios. Vai ter, mas desafio nos puxa para cima. Se você não tem a verdade da palavra estabelecida no seu coração, o desafio te puxa para baixo. Mas quando você está convicto, o desafio te puxa para cima. Amém? Aleluia. Toda a diferença que está com quem nós estamos, em quem nós confiamos. Porque se nós temos convicção disso, então a continuidade do Salmo 23 também vale. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Agora entenda, o salmista tinha um nível de revelação. Deus comigo. O que é Deus comigo? É Deus junto, perto. Porque tu estás comigo. Mas isso era na velha aliança. Porque na nova aliança, a Bíblia diz que Deus veio habitar dentro de nós.
Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, pelo que não temerei mal algum, porque tu estás em mim. O maior habita em mim, o maior habita em você. Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, isso aqui não é um evangelho do conto da carochinha, não. Eu não estou aqui para fazer um show para você, para fazer uma palestra, um culto motivacional. Se você quer um culto motivacional, vá procurar em outro lugar. Aqui é o culto da palavra do Espírito. Amém. Mas eu quero dizer algo para você. Isso não significa que nós não vamos passar por aflições. Isso não significa que a Bíblia não fala de aflições. João diz isso. João 16:33 diz isso. No mundo tereis. Agora, lá em Salmo 34:19 diz o seguinte: muitas são as aflições do justo, mas de todas o Senhor as livra. Então, o que eu e você temos que fazer não é focar na aflição, querido, é focar no livramento do Senhor. Onde nossos olhos devem estar? No livramento. Tem aflição? Tem, mas tem livramento. E eu digo mais para você, o livramento é maior do que a aflição. Aleluia. A aflição nunca vai conseguir transpor ou ultrapassar o nível de livramento que Deus tem para a nossa vida. Aleluia. Sabe, queridos, o que eu e você precisamos fazer? Precisamos aprender a tirar os olhos do problema e colocar os olhos na solução do problema que está na palavra. A palavra, ela tem respostas para tudo. O que é isso? É meditar. Surgiu um problema, o que a Bíblia diz a esse respeito. Surgiu outro problema, o que a Bíblia diz a esse respeito. Mais um problema, não tem problema por causa do problema. Vamos ver o que a Bíblia diz. Amém. Sabe o que é isso? Meditar. Diga meditar. Meditar a tal ponto da palavra, a verdade da palavra, ocupar o espaço que o problema ocupava na nossa vida. Sabe o que chega com esse descanso? Isso promove descanso. Você entra no descanso. Ah, fulano descansou. É mesmo, morreu. Não, ele decidiu crer, só isso. Quando você decide crer, com uma fé pura, simples e genuína, você descansa. Porque agindo Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia em Salmo capítulo 1. A partir do verso 1. Hoje eu estou bem voltado para o Velho Testamento, né? Isso só para dar uma lapada nos língua solta, que diz que o verbo da vida só prega o Novo Testamento e não acredita no Velho. Nós acreditamos na Bíblia como um todo. Amém? Porque toda a palavra é inspirada por Deus. O que nós precisamos fazer? Pegar o Velho Testamento e linkar com o Novo, porque o Velho aponta para Jesus. Só isso. Amém? Salmo capítulo 1, está comigo aí? A partir do versículo 1 diz assim: bem-aventurado. Diga bem-aventurado. Diga, está falando comigo. Pelo amor de Deus. Não, eu vou dizer bem-aventurado e você repete, está falando comigo. Não repete bem-aventurado, não. Só para pegar você. Bem-aventurado, abençoado, filho de Deus, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Tá. Aleluia. Está falando com você, querido. Aqui está dizendo bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Para um pouquinho, olha para mim aqui. A minha pergunta é, com quem você está se aconselhando? Porque é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Eu estou dizendo que você não deve ter amizade com ímpios? Não, não é isso. Eu estou dizendo para você cuidar com as suas associações. Você aconselha ímpio, porque você é guiado pelo Espírito. Você tem o conselheiro dentro, o Espírito Santo, conselheiro. Amém? Então aqui está dizendo, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Amém? Lá no seu trabalho, no intervalo do almoço, todo mundo vendo um videozinho pornográfico, almarada, e você está no meio? Diga não. É. Tiago é top. Verso 2, diz o seguinte: antes tem o seu prazer aonde? Na lei do Senhor, na palavra de Deus, e na sua lei, e na sua palavra, ele faz o quê? Diga, medita. O que é meditar? É pensar naquilo que a Bíblia diz, até que aquilo que a Bíblia diz ocupe o lugar que o problema ocupava. Amém? Então está escrito: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na palavra do Senhor, e na sua lei medita, dia e noite. Rapaz, eu fiquei intrigado quando eu li. Como é que eu vou meditar de noite? Dia e noite, eu não vou dormir mais. Ah, zumbi, não. Quem aqui já teve a experiência de acordar com um salmo no seu coração? Sonhar que você está aqui, Deus está falando por meio da Bíblia. Quem já teve essa experiência? Sabe o que é isso? Enquanto você dormir, o seu coração vigia.
Seu coração vigia. Então aqui está escrito, medita na sua lei, dia e noite. Está lavando louça, está meditando na palavra. Está sentado no trono, está meditando na palavra. Ah, pastor, mas não tem um trono. Tem sim, vaso sanitário, crente. Está dirigindo, meditando na palavra. É possível pensar nessas coisas? É. Alegra-te com a mulher da tua mocidade. Amém? Pronto. Arrumei um versículo para você meditar enquanto você brinca. Vamos voltar para cá, gente. Medita dia e noite. No que? Na palavra. Então vem o resultado. Pois será como árvore plantada junto a correntes de águas. Querido, escute isso. Pode estar tudo seco, mas uma árvore que está plantada na margem de um rio, ela permanece verde. Amém? Porque ela tem de onde tirar água. Está fazendo uma analogia com um crente que medita na palavra. Tudo ao redor pode estar ruindo, mas ele está firme na palavra, alicerçado na palavra, enraizado na palavra, que é água. Amém? Água viva. Pois será como árvore plantada junto a correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer, tudo quanto fizer, tudo quanto você fizer, não importa o que você faça, vai prosperar. É mesmo, pastor? Então vou vender uns pozinhos brancos, só se for farinha de trigo, porque a bênção de Deus não compactua com nada ilícito, tá? Só para trazer equilíbrio aqui. Agora, perceba que está falando de meditar. Um outro texto da palavra de Deus, que é Josué 1:8, que é o texto, o primeiro texto que se apegou ao meu coração quando eu me converti foi esse. Eu me lembro, está grifado na minha Bíblia, que a capa está colada com durex de velha que é. Josué 1:8 diz o seguinte: não se aparte da tua boca o livro desta lei. Do que está falando? Palavra. Antes, medita nele. De novo, está falando a mesma coisa. Diga meditar. Medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer. Diga fazer. Agora você já tem mais um passo, meditar e fazer. Está comigo? Para que tenhas cuidado de fazer, conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Olha só que interessante. Aqui está o caminho da prosperidade. Qual é o caminho da prosperidade? Ler, meditar, praticar e prosperar. Diga ler, meditar, praticar, prosperar. Esse é o caminho. Prosperidade é apenas uma consequência de alguém que leu a tal ponto de aquilo que leu, meditou naquilo que leu, foi uma verdade estabelecida no seu coração, andou na prática de princípios e o resultado prosperou. Amém? Prosperidade sobre a sua vida não vem por causa de um culto da prosperidade, crente. Campanha da prosperidade, nada disso. Olha só, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus ele se alegra em ver o seu povo prosperando. Aonde está escrito isso? Salmo 35, verso 27. Diz o seguinte, Salmo 35, verso 27 diz assim: cantem de júbilo. Sabe o que é júbilo? É saltar de alegria. Júbilo é você celebrar. Aqui está dizendo, cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, diga sempre. Não é de vez em quando, digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz, ou que se alegra, ou que tem prazer na prosperidade do seu servo, ou dos seus filhos. Deus se alegra em que você prospere. Deus celebra com as suas conquistas. É como um pai que vê seu filho prosperando, ele celebra mais do que o próprio filho. A maior alegria de um pai é ver um filho sendo bem sucedido mais do que ele foi. E se nós, sendo maus, temos esse tipo de pensamento, quem dirá o nosso Pai Celestial? Diga: Deus se alegra quando eu prospero. Não, porque tem gente com a mentalidade miserável que pensa que para agradar a Deus, para Deus ficar feliz, a gente tem que estar na pindaíba, liso que nem Jundiá. O povo daí do Brasil não vai saber o que é Jundiá, mas não importa, você sabe. Vai pesquisar na internet, você que está nos assistindo. Gente, coisa boa a gente não ser preso de religião, não é verdade? Fica leve demais. Ele não fica cheio de protocolo. Agora, olha só. Esse texto ele deixa claro que Deus deseja e se alegra em ver o seu povo suprido e prosperando. E digo mais para você, Efésios 5:17 diz que é insensatez não conhecer a vontade do Senhor. Ou seja, quando nós não conhecemos a vontade do Senhor, nós nos colocamos numa condição de insensatos.
Sabe que ainda no Velho Testamento, Deus revelou a sua vontade em que seus filhos prosperem. Lá no Velho Testamento ainda. Gênesis capítulo 39, vai comigo para lá. Gênesis capítulo 39, a partir do versículo 2. Abriu comigo? Gênesis 39, a partir do verso 2 até o 4, diz o seguinte: mas o Senhor era com José. Diga, o Senhor era com José. O texto continua e diz o seguinte: e ele tornou-se próspero. Uma outra versão diz, e veio a ser homem próspero. Depende da versão, mas está falando a mesma coisa. E estava na casa do seu senhor egípcio, e viu o seu senhor que Deus era com ele. O que foi que o senhor egípcio viu? Que Deus era com ele. E que fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Outra versão diz que o Senhor fazia prosperar tudo aquilo que ele colocava à sua mão. Isso se tornou notório, perceptível. Aí vem o versículo 4 e diz: assim José achou graça aos olhos dele, e o servia, de modo que o fez mordomo da sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Agora perceba, o texto diz que ele veio a ser, o texto não diz que ele veio a ter, que veio a ser homem próspero. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. O que isso significa? O texto não está dizendo que ele era próspero porque ele tinha. O texto está dizendo que ele era próspero porque ele era. Ele veio a ser. Mas porque ele era, então ele também passou a ter. O que isso significa? Isso nos mostra que prosperidade é uma questão de natureza e não de saldo bancário. Diga, prosperidade é uma questão de natureza. Tem pessoas que a conta está tão recheada que o gerente do banco diz, não cabe mais. Mas vive na miséria, na sequidão. Porque tudo que ele tem é dinheiro, mas ele não tem a prosperidade. Porque a prosperidade não está vinculada a quanto se tem no banco. Prosperidade é uma questão de natureza. Como isso aconteceu? 2 Coríntios 5,17 diz o seguinte: pelo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nova criatura está falando de uma nova natureza. Como isso aconteceu? Colossenses 1,13 diz o seguinte: que quando nós recebemos a verdade da palavra e aceitamos no nosso coração, nós somos transportados do império das trevas para o reino do Filho amado. Ou seja, estávamos debaixo do domínio das trevas, uma natureza pecaminosa, onde a miséria estava na nossa mente e no nosso coração. Mas pelo que aquele que está em Cristo, nova criatura é, uma nova natureza lhe foi dada, e ele foi transportado agora, saiu das trevas para o reino, ou seja, você tem uma natureza real. Não, algumas pessoas têm dificuldade em aceitar isso, mas você aceitando ou não aceitando, é a sua realidade. Amém? Por que você tem uma natureza real? Porque você nasceu de Deus. Jesus é filho de Deus, e nós somos filhos de Deus. Jesus é o rei dos reis, e você foi transportado para o reino. Se você está no reino, a sua natureza é real. Amém? Amém? Agora, entenda. Dentro dessa realidade, nós nascemos dentro de uma nova família. João 1,12 diz que todos quantos o receberam, receberam quem, gente? Deus deu a esses o poder e o direito de se tornarem filhos de Deus. Então, você tem noção do que é isso? Diga, eu sou filho de Deus. Rapaz, não, isso tem que cair no seu coração como uma revelação. Diga, eu sou filho de Deus. Que Deus é esse? O Deus que fez o céu e a terra e tudo que neles há. Sabe quem é ele? Seu pai. Quem é esse? É meu pai. É seu pai. Diga, meu pai. Meu pai. Aleluia. Então é uma questão de natureza. Nós nascemos em uma nova família. Nós somos de uma nova linhagem. Nós temos uma nova natureza. Porque a nossa velha natureza, ela já foi crucificada com Cristo. O velho homem já morreu. E eu sou uma nova criatura. Nasci numa nova família. Tenho uma nova natureza. Sou de uma nova linhagem. Amém? Então prosperidade não está vinculada a quanto você tem, mas aquilo que você é. Amém, queridos? Prosperidade bíblica, eu estou trazendo equilíbrio, porque tem tanto desequilíbrio nesse assunto por aí. Tem pessoas que se armam quando se fala sobre esse assunto, porque foram expostos a desequilíbrios, foram usurpados, aprenderam de forma errada. Mas aqui não é assim, querido. Aqui nós queremos que você julgue tudo pelas escrituras. Se não tiver aí e você me provar, eu subo aqui e me retrato publicamente. Agora, entenda algo. Prosperidade bíblica está ligada à redenção. Ou seja, não é necessariamente ligada a dinheiro.
A prosperidade bíblica está diretamente ligada à redenção. E quando essa revelação, ela cai no nosso coração, de que eu fui redimido da maldição, eu fui redimido da doença, mas também fui redimido da miséria, porque a maldição da lei era morte, miséria e doença. Mas se eu fui redimido, eu fui tirado dessa condição, mudou a minha natureza. Eu pertenço a uma outra natureza em Cristo, sou da família de Deus. Isso faz parte do pacote da redenção. Quando essa revelação cai no meu coração, então Salmo 23 passa a ser uma verdade absoluta, inquestionável, independente da situação, seja ela favorável ou não. Porque o Senhor é pastor na sua vida, quando as coisas estão favoráveis e quando não estão favoráveis. E é por isso que nós cantamos aqui. Eu celebrarei nas aflições, que tu és bom. Aleluia. Sabe, queridos, quando essa convicção, ela inunda o nosso coração, nada mais vai conseguir mudar a verdade, de que o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará. Diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Isso entrou no seu coração, querido? Está dentro de você? Isso tem que estar em você, não só aqui no culto, tem que estar em você amanhã, que é segunda-feira. Tem que estar na terça-feira, na quarta-feira, quando os desafios chegarem. Isso tem que estar dentro de você. Isso tem que ser um dispositivo que vai entrar em operação quando o problema se manifestar. Amém. Aleluia. O que é que nós precisamos fazer? É entender que nós somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, tudo que o nosso pai tem também é nosso. Diga: tudo que meu pai tem também é meu. Se você é herdeiro de Deus, tudo que seu pai tem, você também tem. Amém, queridos? Isso não é uma questão de orgulho. Rapaz, isso aí está pregando um negócio meio soberbo e orgulhoso. Não tem nada a ver com orgulho, tem a ver com aceitação. Sabe, queridos, a essência da prosperidade bíblica é simplesmente descobrir aquilo que somos, temos e podemos em Cristo. Aqui está a essência. Quando você descobre o que você é, o que você tem, o que você pode em Cristo, então você vai viver de uma forma diferente. Porque você vai entender que juntamente com Cristo, tudo já te foi dado. Pois aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará juntamente, diga juntamente com ele, todas as coisas. Se você tem Cristo, você tem tudo. Amém? Muda a nossa forma de cultuar. Nós não viemos mais para o culto como mendigos, pedintes. Nós viemos para celebrar a bondade do Senhor. Enquanto nós celebramos, o Senhor está despachando presentes inesperados. Amém? Aleluia, glória a Deus. Sabe, queridos, à medida que nós vamos descobrindo essas verdades, a nossa mentalidade vai mudando. Quem está conosco aqui desde os 6 anos de igreja? Levante a mão. Olha que bênção. De 5 anos para cá. 4, 3, 2. Quem está aqui de 1 ano para cá? Não, os de 5 tinham que ficar erguidos, né? Porque estão até hoje, né, gente? Pelo amor de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Sua vida é a mesma, pastor Luciano? Depois que essas verdades entraram no seu coração? Ou daí sua vida é a mesma? Sua vida é a mesma, Robson? Sabe por quê? À medida que essas verdades vão entrando no nosso coração, a nossa mente vai sendo renovada pela palavra, a nossa mentalidade vai sendo mudada, na mesma proporção as coisas vão começando a acontecer por fora. À medida que as coisas mudam dentro, elas começam a também mudar por fora, e é por isso que lá em 3 de João, ele fala: Gaio, amado, eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele está dizendo: ei, prospere a sua alma, renove a sua mente, e à medida que a sua mente for renovada, você vai ver a prosperidade se manifestando na sua vida. Amém, queridos? Tudo começa mudando a nossa mente. Uma mentalidade miserável, ela sempre vai ter expectativa de falta. Rapaz, vai faltar, vai sobrar mês no final do dinheiro. Mentalidade miserável. Mas o oposto disso é aquele que tem a mentalidade certa. O que é a mentalidade certa? Ele meditou na palavra e ele pensa na palavra, ele pensa conforme a palavra, e ele vai ter sempre a expectativa de uma providência divina. Não tem expectativa de falta, ele tem expectativa: o Senhor é o meu pastor, está escrito, nada me faltará. As expectativas mudam quando a sua mente muda. Sabe, queridos, pois quem compreendeu, sabe, por revelação, é por revelação, que o Senhor é o nosso pastor e que nada nos faltará, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele fala diferente, mas ele também tem experiências diferentes. Amém? Aleluia. Sabe, queridos, quem tem a mentalidade certa,
ele sabe o que está escrito lá em Salmo 112, verso 3. Porque a mentalidade certa vem de você meditar nas Escrituras. E quem medita nas Escrituras sabe o que está escrito. É justamente o que Jesus usou no momento da tentação no deserto. Satanás veio para tentá-lo. Se tu és filho de Deus, Satanás, está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Como é que você vai vencer as tentações? Está escrito, está escrito, está escrito. Como você vence as aflições? Está escrito, está escrito, está escrito. Como você vence a doença? Está escrito. Como você vence a falta? Está escrito. Jesus apenas nos mostrou o caminho. Aleluia. Sabe o que está escrito em Salmo 112, verso 3? Está escrito: prosperidade e riqueza há na casa do justo. Quem é justo aqui? Diga: eu sou justo. Você não é justo porque você se fez justo. É porque a justiça de Deus está sobre a sua vida. Porque o sangue de Jesus pagou o preço do seu pecado. Então está escrito: prosperidade e riqueza há na casa do justo. Isso foi creditado na nossa conta espiritual por meio da obra da redenção. Não tem nada a ver conosco, mas tem tudo a ver com Ele. Amém, queridos? Entenda, a obra foi dele, o crédito foi nosso. O sacrifício foi dele, mas o benefício foi nosso. Obra da redenção. Aonde está escrito isso? 2 Coríntios capítulo 8, vá comigo para lá. 2 Coríntios capítulo 8, verso 9, diz assim. Abriu comigo? Diz assim. 2 Coríntios 8, verso 9, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, diga sendo rico. Sendo rico não quer dizer que ele tinha dinheiro na conta, gente. A palavra riqueza significa amplamente suprido, e Jesus foi suprido em tudo. Em tudo. Quando não tinha, acontecia e vinha a ter. Amém? Aqui está dizendo: sendo rico, por amor de vós, se fez pobre. Aonde que ele se fez pobre? Na cruz. Quando ele assumiu a nossa miséria, a nossa condição, se fez pobre, para que, pela sua pobreza, fosseis... Por que Jesus fez pobre? Por que Jesus fez pobre? Para que fôssemos enriquecidos. O que é enriquecidos? É ter dinheiro na conta? Não é só isso. Isso é nada perto da dimensão que isso representa. Para que fôssemos enriquecidos significa amplamente supridos. Está falando justamente o que Salmo 23, 1, diga: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Basicamente, o que está acontecendo aqui é que Jesus se fez pobre para que Salmo 23, 1 fosse uma realidade na sua vida. Amém? Aleluia. Mas entenda, isso é a obra da redenção, foi creditado na nossa conta. Mas o que é que me dá direito de usufruir daquilo que Jesus creditou na nossa conta? O que me dá direito? Diga: o acesso. Sabe, queridos, eu tenho aqui no meu celular um aplicativo da Caixa Econômica Federal, que é o lugar que eu tenho conta, desde 1994, e nunca teve o cheque devolvido. Diga amém. Seu pastor tem o nome limpo, viu? Tá bom? Porque eu preciso ser modelo para você. É a mesma conta, desde 94. Mas, por essa conta aqui, eu entro aqui, eu tenho uma senha. E quando eu entro aqui, nesse aplicativo, eu boto lá no código de barra, e boto uma assinatura eletrônica, e depois aparece lá: pagamento concluído com sucesso. Mas por que isso acontece? Ah, que revelação, né? Como se você não fizesse isso também. Eu estou te dando um exemplo. O que é que me dá direito àquilo que Jesus creditou na minha conta? Diga: o acesso. Eu tenho um código de acesso que me permite acessar tudo aquilo que está disponível na minha conta. É a senha de acesso. E porque eu tenho a senha de acesso, eu posso pagar as minhas contas da minha casa, sem sair no banco. E se eu precisar botar a mão em espécie, eu não preciso nem ir no banco. Eu vou na casa lotérica, ou vou no caixa eletrônico, não enfrento fila, porque eu tenho o código de acesso. Está comigo? Agora, entenda, no que se refere a ter as bênçãos que foram creditadas na nossa conta espiritual, o processo é muito semelhante. O que nós precisamos ter? Diga: senha de acesso. A senha de acesso da nossa conta espiritual, daquilo que está acreditado na nossa conta, Jesus acreditou na nossa conta, nada mais é do que ter a consciência de que Deus age por meio de princípios que Ele mesmo estabeleceu. Deus não age por um outro caminho que não seja princípio. Diga: princípio. Deus age por princípios. A senha é entender que Deus age por meio de princípios. E eu quero aqui, queridos, falar de 3 princípios rapidamente. 3 princípios que, uma vez praticados, lembra que nós lemos em Josué? Meditar e praticar? Princípios que Deus estabeleceu, que uma vez praticados, vão nos conduzir a ter uma vida próspera e bem sucedida. Eu estou aqui ensinando para você o caminho de uma vida próspera e bem sucedida. Isso não é receita de bolo, querido.
Isso também não tem nada a ver com uma campanha, muito menos com uma Ei, venha para cá, eu vou transferir a unção de prosperidade sobre a sua vida. Sai fora. Por quê? Porque se eu transfiro, eu fico sem. Eu posso compartilhar algo. Está comigo? Eu quebrei aqui um monte de doutrina errada aí. Agora entenda. O que eu quero dizer com isso? É que, na verdade, queridos, quando nós entendemos que princípios praticados me colocam no caminho da bênção, então as coisas de fato vão acontecer. Uma vida próspera e bem sucedida é apenas o resultado da obediência aos princípios que Deus estabeleceu. E o primeiro princípio que eu quero citar aqui se chama gratidão. Diga gratidão. Sabe, queridos, gratidão é um princípio divino. Quando eu olho para Jesus na multiplicação, ele tinha ali um pouquinho de pão, um pouquinho de peixe, uma multidão faminta, ele não murmurou, ele não reclamou. Eu tenho falado isso algumas vezes aqui. O que ele fez? A Bíblia diz que ele agradeceu por aquilo que era insuficiente, e aquilo que era insuficiente superabundou a ponto de sobrar. Mas o que ele fez? Ele agradeceu. Então o seu coração grato vai liberar o favor dos céus para se manifestar na sua vida. Amém? Se nós não aprendermos a ser gratos por aquilo que nós temos, nós não estamos prontos para receber aquilo que queremos, queridos. Quando eu estou pronto para receber aquilo que eu quero? Quando meu coração já está grato por aquilo que eu tenho. Porque muitas vezes nós somos reclamões, murmurões. Senhor, é tão pouco. Senhor, eu queria mais. Senhor, isso aqui não é digno. Ei, aprenda a agradecer e você vai ver que aquilo que você quer vai se manifestar a partir da gratidão. Gratidão é um princípio divino. Amém? Lembrando que a contentação é bíblica. Contentação, a Bíblia diz que nós devemos nos contentar com aquilo que temos, mas não está falando nos acomodar com aquilo que temos. A contentação é uma expressão de gratidão, você fica contente, não murmura. E porque você está contente com o que tem, você está se colocando numa condição de aprovação para ter aquilo que você quer. Amém, queridos? Segundo princípio se chama fidelidade. Diga, fidelidade. Mas mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Sim, permanece fiel à sua palavra, não aos infiéis. A bênção de Deus, ela opera no caminho da fidelidade. Vamos pensar, esse é o caminho dos fiéis. Aqui, faz cara de fiel aí, gente. Aqui é dos infiel. Estou brincando, gente. Mas pensa comigo, é só um exemplo. Aqui é o caminho da fidelidade. A Bíblia diz que mesmo nós sendo infiéis, Deus permanece fiel. Mas se eu decido andar pelo caminho da infidelidade, a fidelidade de Deus vai me alcançar? Mas Deus permanece fiel no caminho da fidelidade. Então o que eu devo fazer? Voltar para o caminho da fidelidade. E então eu serei como árvore plantada junto a ribeiros de águas. Minhas folhas não murcharão, não cairão. Eu vou dar o fruto na estação própria. E tudo o que eu fizer, prosperará. Amém? Diga fidelidade. Sabe, queridos, o que diz em Mateus 25, 21, não precisa abrir, mas lá está escrito o seguinte, que quem é fiel no pouco, ele está sendo aprovado para ser colocado sobre o muito. Diga fidelidade. Não, sabe o que é, pastor? Quando o meu salário aumentar, eu vou começar a dizimar. O seu salário não aumenta justamente porque você não dizima. Porque quem é fiel no pouco, está sendo aprovado para ser colocado sobre o muito. Eu quase nunca falo sobre isso aqui. E tem pastor que fica tímido em falar. Pastor que tem timidez em falar sobre dízimo porque não dizima. Pastor que fica acabrunhado para falar de dízimo é porque provavelmente é infiel, mas eu não sou. Então eu falo com autoridade. Amém? Já que eu posso falar com liberdade, vai comigo para Malaquias. Malaquias capítulo 3, abriu comigo? Malaquias capítulo 3, você abriu, olha para cá. Olha só. Lá no versículo 8 diz mais ou menos assim, vou parafrasear para você. É uma pergunta, roubará o homem a Deus? Aí vem a resposta. O Senhor diz, vós estão me roubando e ainda me perguntam no que é que estão me roubando? Sabe que eu vi algo muito interessante no começo do ano, nós estávamos numa conferência lá em Recife, e eu achei interessante a abordagem que aquela ministra falou. Se tivesse um detector de roubo na igreja, talvez muitos quando passassem, é porque está levando as cadeiras da igreja embora? Não, é porque está levando um recurso que não era seu, era do Senhor embora. O texto é muito claro, roubará o homem a Deus? E a resposta vem, vocês me roubam e têm a petulância de me perguntar no que me roubam. E aí diz, roubam sim, aonde? Nos dízimos e nas ofertas. Aí vem o versículo 10 que diz o seguinte, entenda, eu não estou falando especificamente sobre isso, estou falando dentro de um contexto, está comigo? Só para você não sair falando aí, o pastor falou sobre dízimo, eu falei sobre fidelidade, amém? Sobre o caminho da provisão, da prosperidade. Aqui está escrito no versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. O que é mantimento na minha casa?
Você está sentado numa cadeira porque alguém dizimou, tem luz porque alguém dizimou, tem ar-condicionado te deixando geladinho no verão, quentinho, porque alguém está pagando. Amém, queridos? Alguém está pregando o evangelho porque alguém está sendo fiel. Aqui está escrito: trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Sabe o que eu estou dando para você? Mantimento, comida espiritual. Aí o texto continua e diz: e depois fazei prova de mim. Rapaz, eu não encontro outro texto na Bíblia que diz que Deus permite a gente fazer prova dele. Mas aqui está escrito: depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas, a minha pergunta é: janela tem trava para o lado de dentro ou para o lado de fora? Ninguém pode abrir janelas do lado de fora, mas quem está dentro abre. A sua fidelidade faz o Senhor destravar as tramelas das janelas da bênção. Amém? Aí diz: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção, que dela vos advenha maior abastança. Diga: maior abastança. Provérbios, vá comigo para lá, capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 9. Está comigo aí? Diga: fidelidade. Sabe que eu acho interessante, tem uns crentes que botam lá no carro: Deus é fiel. Você já viu isso? Eu quero ver quem tem a coragem para colocar lá: eu sou fiel. Que Deus é fiel, todo mundo sabe, até o diabo sabe. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10 diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias. Diga: primícia. Sabe o que é a primícia? Primeira parte. Quando você recebe seu salário, a primeira parte não é sua, é do Senhor. Está escrito aqui. Honra é uma forma de honrar o Senhor com as primícias de toda a tua renda, ou seja, tudo aquilo que vem à sua mão. E aí vem o resultado: assim se encherão de fartura os teus celeiros e transbordarão de mosto os teus lagares. Está falando do resultado. Eu não tenho celeiro, mas você tem conta bancária, você tem armário, você tem um negócio, uma empresa. Está usando uma linguagem da época. Mas tudo começa quando nós entendemos que devemos honrar o Senhor com a primeira parte de tudo aquilo que vem na nossa mão. Amém, queridos? Sabe, queridos, dízimo é um princípio eterno. Tem nada a ver com a lei. Começou antes da lei. Foi validado pela lei. E Jesus ainda corroborou. Não sei se é essa a palavra, depois alguém pode me corrigir, né? Reforçou. Ei, Dudu, você é o cara. Fez assim, é porque o mestre Dudu disse que é isso mesmo. Antes da lei, durante a lei e depois da lei. Princípio eterno. Deus estabeleceu para nos abençoar. Não, é que Deus não precisa tirar nada de você. Porque Deus vai tirar de você se é Ele que deu para você. Ele estabeleceu um princípio para que você possa prosperar na prática desses princípios. Ou seja, nada do que você faça poderá substituir a bênção que está envolvida no princípio da fidelidade em dizimar. Nada. Você pode ser um crente fervoroso, ora em outras línguas, profetiza, planta bananeira, não falta culto, vem antes do horário do culto, sai depois, ajuda a organizar a igreja, paga a luz, mas nada disso pode compensar a infidelidade. Fato é que diz: provai-me nisso. Diga: provai-me nisso. Você quer provar da fidelidade do Senhor? Seja fiel para com Ele. Se você quer um envelope para dizimar, esse é o seu momento. É obrigado? Não, você não é obrigado a nada. Se você se sentir obrigado, pois nem traga. Porque a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Então esse é o momento. Se você quer dizimar, levante sua mão. Vai chegar até você aí um envelope. Todas as nossas entradas, elas estão disponíveis para que os membros da igreja possam saber quanto está entrando, aonde está sendo investido. Aqui nada é escondido, queridos, nada. Então, você tem a liberdade, você que é membro e está no hall de membros da igreja, você é livre para saber. Sabe por que nós não temos medo de mostrar? Porque nós agimos com fidelidade com as coisas do Senhor, com temor de Deus, promovendo o avanço do reino. Se você deseja dizimar ou ofertar, né, levante sua mão e fique de mão levantada. Olha, tem um monte de mão levantada ainda. Rapaz, que esquisito, né? Oferta no meio da palavra, mas está tudo certo. Aleluia. Provai-me nisso, diz o Senhor. Amém, gente? E vamos finalizar aqui a nossa mensagem já, mas eu quero ainda falar para você sobre o último princípio. Nós falamos sobre o primeiro deles, que se chama gratidão. Diga: gratidão. O segundo foi fidelidade. E qual é o terceiro? Diga: semeadura. É o terceiro princípio, para que nós possamos ter uma vida bem-sucedida e próspera nessa terra. Sabe o que diz em Lucas capítulo 6, versículo 38, a parte A do versículo? Diz o seguinte: dai e ser-vos-á dado. Fique tranquilo, ninguém vai recolher dízimo de novo, tá? Fique em paz. Rapaz, ele vai pedir para levantar a oferta. Nada disso. Fica em paz. Não deixa a sua mente roubar aquilo que Deus quer te ensinar. Amém? Não vai ter esse momento, fique em paz.
Não, porque quando eu começo a falar disso, o pessoal já se rapaz, de novo? Não, não é de novo nada. Fique em paz. Estou falando de um terceiro princípio, que é semeadura. Diga semeadura. Aqui está escrito, dai, Lucas 6,38, a parte A. Dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Sabe o que é recalcada? Para caber um pouco mais. Aí você dá uma sacudida, para caber um pouco mais. E depois diz, sabe o que é transbordante? É algo que vai além de você e toca quem está perto de você. Transborda. Generosamente vos darão. Agora, perceba que o texto fala aqui do princípio de semeadura e está nos ensinando algo muito poderoso aqui, que dá vem sempre antes de receber. Diga, dá vem antes de receber. Vá comigo para um outro texto, 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9, a partir do versículo 6. Texto muito conhecido nosso, já lido muitas vezes por muitos ministros. Mas olha o que diz aí. Aqui, esse texto, na verdade, ele não está falando especificamente sobre dízimo, ele está falando sobre oferta. Mas o princípio de oferecer o seu melhor, ele se encaixa para as duas situações. Então aqui está escrito o seguinte, 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6. Diz assim, mas digo isto, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E aquele que semeia em abundância também ceifará. Para um pouquinho, olha para cá. Semear pouco e semear muito não está relacionado a quanto você dá. Está relacionado a quanto ficou no seu bolso. Lembra da viúva pobre? A Bíblia diz que ela deu tudo que ela tinha. E tudo que ela tinha era tão pouco. Mas Jesus disse, ela deu mais que todos. Porque os outros deram do que lhe sobrava. Ela deu de tudo que ela tinha. Então só para trazer um equilíbrio aqui. Senão, as pessoas financeiramente resolvidas estariam mais autoestima diante de Deus. Mas Deus não olha por essa ótica. Amém? Aqui diz o seguinte, cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não é na mente. A sua mente faz cálculos, a sua mente diz, se você der, você fica sem, mas o seu coração diz, dá e ser-vos-á dado. A lógica é diferente, é por isso que não é segundamente, e é por isso que você não deve vir para a igreja com aquela nota no bolso de trás, separado. Como que Deus vai falar no seu coração se a sua mente já falou antes? Fui na veia. Cada um contribua segundo o propósito no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento. Ou seja, queridos, se você fica triste quando você entrega algo ao Senhor, aqui você não precisa trazer. Eu te libero e você não está em pecado. Você só está numa condição onde a fidelidade de Deus não pode te alcançar. Vou fazer o quê, né? Mas eu não te condeno não, porque não é por tristeza, nem por constrangimento. Ou seja, não sou eu que vou ficar coagindo você. E em hipótese alguma, a minha responsabilidade termina quando começa a sua. Aqui diz o seguinte, não por tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama quem dá com alegria. Olha o resultado agora, versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, diga tendo sempre. Não é de vez em quando, é sempre. Tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. Porque Deus quer que você tenha sempre, para que você possa superabundar em toda boa obra. Conforme está escrito, espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Enquanto, diga enquanto, está falando conosco de novo agora, ó. Enquanto em tudo enriqueceis para toda liberalidade, em outra versão diz generosidade, a qual por vós se reverte em ações de graças a Deus. Olha que interessante, esse texto deixa claro, queridos, que o Senhor Ele deseja nos prosperar. Por quê? Para que eu e você sejamos um canal de Deus, ou um canal que Deus vai usar para abençoar a sua obra, mas também pessoas. Ofertas elas podem ser dadas também para pessoas, mas dízimos você não dá para pessoas. É porque tem umas pessoas que acham que é melhor que Deus. Rapaz, fulano está precisando, eu vou dar um jeito, vou pegar meu dízimo, vou transformar em oferta, vou dar para fulano. Vai nessa para ver que balaio de gato que você vai se enroscar. Dízimo é do casa do tesouro, ou casa do Senhor. Agora a oferta é além do que isso. Você pode tanto ofertar na igreja, você pode ser inspirado para ofertar na vida de alguém. Agora, entenda, Deus quer nos usar para ser um canal para abençoar pessoas. A obra e também pessoas. Ou seja, se aquilo que nós temos, aquilo que chegou na nossa mão, não abençoa a obra e não alcança as pessoas, então muito provavelmente a fonte daquela provisão não foi o Senhor. Porque aquilo que vem do Senhor nos impulsiona a dar. Agora, entenda, o caminho, queridos, para uma vida bem-sucedida é envolver Deus em tudo que você fizer. É alcançar o próximo com aquilo que tem chegado na sua mão. Sabe, queridos, como é que você se vê? Você se vê dando ou você se vê recebendo?
Não, é porque a mentalidade de muitos, não, rapaz, eu quero receber, quero receber, quero receber. Isso é uma mentalidade miserável, porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. O que é melhor, você depender de uma cesta básica ou você abençoar alguém com uma cesta básica? Pronto. Então nós precisamos nos vedando, queridos. Sabe, queridos, olha só, o maior inimigo de uma necessidade é uma oferta. A oferta gera um crédito. A oferta, quando você dá uma semente para alguém, quando você semeia na obra, você está gerando um crédito. Então, por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque nós precisamos, estar preparados para ser um meio pelo qual Deus vai surpreender alguém. Eu e você temos que estar prontos. Então, no seu dia a dia, queridos, quando você vai para o posto de combustível, dá 5 para o frentista. Rapaz, é meu café. Mas já pensou que R$5 para você não é nada, querido? Você abastece uma vez por semana, talvez 5 por semana, vezes 4 semanas, vintão. O que é vintão para você surpreender 4 pessoas? Aquela pessoa nunca mais vai esquecer, rapaz, essa pessoa é diferente. Amém? Venha para um culto pensando, Senhor, quem é que tu vai me usar para surpreender essa pessoa com a bênção do Senhor? Venha para o culto preparado. Senhor, quem é a pessoa que o Senhor vai surpreender através da minha vida? Vá para o seu trabalho, faça um pão, crente, leve para o seu colega. Pare de reclamar dele. Rapaz, aquele meu colega carnal, miserável. Miserável é você que não leva nenhum pão para ele. Surpreenda as pessoas. Porque nós somos a representação de Deus nessa terra. Amém, queridos? Precisamos representar bem o nosso Pai que é bom e abençoador. Sabe por quê, queridos? Porque colheita vem sempre depois da semeadura. Tem gente com expectativa de colher, mas não tem expectativa de semear. Isso não funciona. Sabe por quê? Porque o Provérbios diz que a alma generosa, essa prosperará. A alma liberal, essa prosperará. Sabe, queridos, lembra da viúva que deu lá o bolo para o profeta? Ela tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, fez um bolo, deu para o profeta. Aí o profeta, e ela pegou as panelas tudo, e o azeite começou a jorrar. A minha pergunta é, quem mandou parar o azeite? Foi Deus? Foi o profeta? Nem Deus, e por que parou? Porque faltou vasilha, faltou expectativa. A quantidade de vasilhas que ela tinha, representava o nível de expectativa que ela tinha. O que eu quero dizer com isso? Que Deus nunca vai impedir a bênção de chegar na sua vida. O que vai definir se as coisas vão continuar fluindo é se você tiver semente e expectativa. Diga semente e expectativa. Aleluia. Sabe, queridos, estou finalizando aqui, mas entenda algo. O apóstolo Paulo, ele falando com... É que sempre nós citamos Filipenses 4,19, né? Meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus, mas ninguém leu o que vem antes. Ele estava honrando os irmãos da igreja de Filipos, e ele diz, olha, eu não estou procurando o donativo de vocês, eu não estou procurando as ofertas de vocês, o que eu procuro é algo que aumente a vossa conta. Em outra versão diz que aumente o vosso crédito, Filipenses 4,17. O que eu estou fazendo aqui, não é buscando o que vocês têm para me dar, o que eu estou buscando aqui é algo que favoreça vocês mais do que a mim. E aí vem o versículo 19, que diz, porque vocês entenderam que a semente de vocês aumentou o crédito, então meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por meio de Cristo Jesus. Amém? O que isso significa, queridos? Que a sua semente gera um crédito. Quando você precisar de um favor de Deus e passar seu cartão espiritual, não vai estar lá saldo inexistente ou insuficiente. Vai ter crédito na sua conta. Amém, queridos? Sabe, Deus ele está procurando meios para nos abençoar. Eu olho para Lucas capítulo 5, na pesca maravilhosa. Estavam lá os discípulos, uma noite inteira não pescaram nada, estavam ali lavando as redes. Jesus chega, Pedrão, me dá o teu barco aí, deixa eu usar ele um pouco. Aí, vai lá, prega e depois, pode lançar a rede. E ele disse, rapaz, não peguei nada não, a noite inteira, estou frustrado, mas porque tu falou eu vou lançar. E a Bíblia diz que as redes quase se rompiam de tanto que pegaram. Agora a minha pergunta é, Jesus precisava do barco de Pedro para pregar? Jesus sabia andar por sobre as águas, gente. O que é que Jesus queria? Um meio para poder abençoar eles. Se vocês me servirem com aquilo que vocês têm, vocês terão aquilo que vocês querem. Amém? Eu fico imaginando o impacto. Se Jesus não tivesse pedido o barco, gente, vocês estão tudo esperando aí, pera só um pouquinho, eu vou me afastar um pouquinho de vocês. Por sobre as águas. O impacto não seria maior do que ele pregar sentado no barco? Seria ou não seria? Porque as pessoas que viam ele por sobre a água iam acreditar muito mais na mensagem. Mas o que Jesus queria ali é mostrar para Pedro e ensinar para aquele povo, se você me serve com aquilo que você tem, você vai ter aquilo que você quer. Amém? Aleluia. Aleluia. Lá em Deuteronômio 8,18 diz que Deus nos dá sabedoria para adquirir riqueza. O que isso significa? Ou nos dá força para adquirir riqueza. Ali força não está falando de força braçal, vigor. Ali está falando de estratégias divinas, ideias divinas para que a gente possa prosperar mesmo em meio à crise. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu creio que esse é o tempo onde o Senhor vai liberar sobre a igreja do Senhor estratégias, ideias,
Você vai ter ideias que ninguém teve, para fazer o que ninguém fez. Para que as pessoas possam te procurar. E você vai poder testemunhar. Rapaz, eu não sei nem como foi não. Um dia eu estava ali e veio uma ideia. E eu fiz isso. E só pode ser Deus na minha vida. Amém? Glória a Deus. Eu tenho convicção de pessoas aqui que irão prosperar de forma tal. De tal forma. Entenderam isso no Espírito. Não vão se deixar corromper por as riquezas. E por isso elas estarão prontas para prosperar. Eu quero finalizar lendo um último texto para você de pé mesmo. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Quem teme ao Senhor aqui? Se você teme ao Senhor, você já é abençoado. Em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência será poderosa na terra. Ei, se prepare para ver seus filhos sendo muito mais ousados, intrépidos e prósperos do que você. O texto continua e diz: a geração dos justos será abençoada. Diga, eu sou justo. Prosperidade e riqueza há na sua casa, e a sua justiça permanece para sempre. Repita comigo, feche seus olhos e repita comigo em alto bom tom. Diga, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Mais uma vez, diga, o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Aleluia.